Olha, suada, sofrida do Flamengo não era para ser assim, né? Que coisa, que time é esse, gente? Que preguiça é essa, quinhaca? Hein? Coisa mais estranha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com esse Flamengo aí? Olha, tudo bem, times de futebol oscilam, mas assim não dá. E o Gabriel, hein? Dando retorno técnico. Parabéns, Gabigol. Assistência, fez o gol de pênalti contra o Criciúma. É para isso que você é muito bem pago. Vai tentando. Gente, o Flamengo foi dar o primeiro chute a gol hoje no gol do Arrascaeta. O Flamengo passou um tempo inteiro dominando o jogo, com aquele arame liso insuportável, que ninguém conclui. Ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo por 2-1, né, diante do Vitória fora de casa. O adversário querendo ou não na parte de baixo da tabela, mas jogando no Barradão é um adversário difícil. Carlinhos novamente salvando o Flamengo aí, né, com o passe do Gabigol, que ultimamente vem entrando sim, vem entrando bem, jogando bem, vem contribuindo para esse time do Flamengo que já há 1 ano e meio não vinha fazendo nada, né. Vale lembrar também que o Flamengo não vem desempenhando bom futebol. É isso mesmo, o Flamengo já vem em algumas rodadas, pelo menos 4 ou 5 rodadas, que não desempenham bom futebol, né? Será a culpa dos jogadores? Será a culpa do treinador? Porque quando não tem tempo para poder treinar, o Tite coloca a culpa no calendário. E quando tem uma semana inteira para poder treinar, parece que o time volta pior, né? Quem será a culpa? Do Tite? Dos jogadores? Ou do conjunto, né? Então deixa tua opinião aí. Vamos mais um debate importante. A vitória foi importante, mas não podemos falar que não podemos deixar que essa vitória acaba mascarando, né, a fraca atuação, ou novamente uma fraca atuação do Flamengo. Um time muito lento, desorganizado, principalmente no segundo tempo, antes de fazer o segundo gol. Mas vamos embora com mais um debate e deixe seu like, tamo junto. Né? Olha, suada, sofrida do Flamengo não era para ser assim, né? Que coisa, que time é esse, gente? Que preguiça é essa, quinhaca? Hein? Coisa mais estranha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com esse Flamengo aí? Olha, tudo bem, times de futebol oscilam, mas assim não dá. E o Gabriel, hein? Dando retorno técnico. Parabéns, Gabigol. Assistência, fez o gol de pênalti contra o Criciúma. É para isso que você é muito bem pago. Vai tentando aí pelo menos ser útil ao Flamengo o controverso atacante, digamos assim. Mas antes, vamos... Então, na realidade, o que nós vimos foi um jogo muito fraco do Flamengo, muito fraco, de um time meio preguiçoso, um time sonolento, um time que não tem intensidade, que não pressiona a saída do adversário. No começo do jogo, até os 15, 20 minutos, o Vitória ficou fechado, marcando no seu campo, mas o Flamengo não morde, não finaliza, sabe? Não dá uma outra dinâmica no jogo para tentar resolver, tentar fazer logo o gol. E quando faz 1-0, não tem um comportamento de um time que tem que ter uma voracidade, um apetite para fazer o segundo gol. É um time que joga ali num ritmo cadenciado demais, lento demais. O que é aquilo? Por que aquilo? E é o que está aqui no título. Desfalcado, o time era mais competitivo, tinha mais energia. A torcida estava feliz de ver que mesmo com desfalques o time estava se empenhando muito. Não dá para entender. Acho que é um problema do técnico, que tem que cobrar, mas os jogadores, gente, os caras que estão em campo. Será que o técnico pede para jogarem com preguiça? Para jogarem a meia bomba? Olha, é esquisito. Eu acho que é uma certa acomodação que não é compatível, não é aceitável. Mas venceu. Venceu. Nesse momento, essa live tem o patrocínio do SofaScore, então, mas a maneira que o time tem se comportado, a forma de atuar, a conduta da equipe realmente é muito preocupante, porque não dá nenhum sinal de que possa realmente aguentar esse ritmo, porque jogando contra adversários inferiores tem ido muito mal. Então, o que esperar dos jogos mais difíceis? Talvez o desafio de enfrentar Palmeiras, Bolívar, Altitude, Botafogo, São Paulo, que são adversários próximos, né, faça com que o time tenha uma outra conduta, mas o que a gente viu contra o Criciúma e hoje não foi nada legal, não. O jogo de domingo contra o Atlético Goianiense será no Maracanã, né? É o jogo que
abre o segundo turno do Flamengo, né, já que esse jogo pendente do primeiro turno contra o Inter não tem data marcada, agora que o Inter foi eliminado da Sul-Americana, já havia sido eliminado também da Copa do Brasil pelo Juventude, caiu diante do Rosário Central ontem à noite, na terça-feira à noite. O Inter vai ter semanas livres aí, quartas-feiras livres, mas vão encaixar os jogos à medida que que os adversários do Inter, que tem só 14 partidas, tem muitos jogos atrasados, tiverem aí brechas, né? O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, vai ter brechas já no último meio de semana do mês de agosto, se for eliminado pelo Palmeiras. Se não, se classificar, vai ter jogo também no meio de semana que fecha o mês, digamos assim. Estou acompanhando aqui atentamente também ao meu. Então é um jogador que talvez tenha estourado um pouco tarde, com 27 anos, né? Foi bem no Nova Iguaçu, e que talvez seja melhor do que a gente imagina, né? Não vou dizer que ele vai ser do nível do Pedro ou do Gabriel, mas ele pode ser um atacante útil. E tem mostrado, fez um gol contra o Atlético, importante, né? Naquela oportunidade, e hoje marcou o gol da vitória. Então, a gente vê que é um cara que tem a sua utilidade. E esse gol de hoje foi um gol em que ele mostrou uma qualidade importante para um jogador do seu porte físico, que foi aguentar na força ali a chegada da marcação adversária para fazer a proteção e fuzilar ali, tocar na saída do goleiro com muita tranquilidade. Foi um gol importante, uma participação muito, muito boa dele como centroavante, né? Que é uma das características de um centroavante forte como ele, né? O Pedro falando que o Gabigol foi decisivo, deu passe para o gol. É isso que a gente quer ver do Gabriel, que ele consiga ser realmente decisivo, que ele consiga fazer participações mais relevantes. Quando MP. Live depois de mais uma atuação sofrível do Flamengo. Sofrível. Mas com uma vitória improvável, já no momento em que parecia que os 3 pontos tinham escapado. O Carlinhos e o Gabriel, olha, veja só, o Gabriel dá um ótimo passe para o Carlinhos e o Carlinhos faz um golaço nos acréscimos, garantindo os 3 pontos que fazem o Flamengo se aproximar mais do Botafogo, líder do campeonato. O Botafogo tem 3 pontos agora a mais do que o Flamengo, e o Flamengo tem um jogo atrasado. Então, teoricamente, dependendo do resultado desse jogo, o Flamengo ainda pode ser o campeão do turno. Mas com que futebol, minha gente? Que coisa horrorosa que o Flamengo vem jogando, meus amigos. Não tem um jogo que dê gosto de ver. O Flamengo ganhou os 2 últimos jogos na Bacia das Almas. Como arrancou vários pontos também na Travessia do Deserto, na Bacia das Almas. Arrancou empate contra o Atlético Paranaense nos acréscimos, arrancou a vitória contra o Bahia nos minutos finais, arrancou a vitória contra o Cruzeiro também nos minutos finais. Mas durante a travessia, você dizia assim, bom, tudo bem, o time está muito desfalcado, o time está sem 5 jogadores. Mas encerrada a travessia e contra esses adversários, que o Flamengo está tropeçando, está jogando mal, como foi o caso do Cuiabá, o Fortaleza ainda é um pouquinho melhor, mas mesmo assim perder para o Fortaleza no Maracanã. E o Criciúma, como que a gente ganhou do Criciúma, rapaz? Com aquele pênalti de boliche. Um lance que eu nunca vi em quase 50 anos de carreira. Foi marcado, foi bem marcado, mas pelo amor de Deus. E hoje? Gente, o Flamengo foi dar o primeiro chute a gol hoje no gol do Arrascaeta. O Flamengo passou um tempo inteiro dominando o jogo, com aquele arame liso insuportável, que ninguém conclui. Não é possível. O Flamengo não tem treinado ultimamente conclusões, finalizações. Por que não finaliza durante o jogo? Porque fica naquele nhaco-nhaco do Tite. O nhaco-nhaco típico do jogo posicional. Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, mas tudo para trás. E os jogadores da frente, a sua maioria, parados lá na frente. Pedro parado entre os backs, Cebolinha parado na ponta esquerda, Gerson muitas vezes parado na ponta direita. Ainda bem que o Gerson é meio rebelde mesmo, e ele veio para o meio-campo. E aí, justamente numa grande jogada do Gerson no meio-campo, a única do Flamengo no jogo, ele toca para o Arrascaeta, que faz um golaço. Vamos combinar, foi um golaço. Driblou um zagueiro, enfiou uma bomba que bateu no zagueiro e entrou, mas se não batesse no zagueiro, ia estufar a rede lá no fundo. Né? Genial. Agora,
O único lance. Gente, não pode um time que tem os jogadores que o Flamengo tem, não pode jogar tão mal seguidamente. Não pode ter padrão de jogo. O Flamengo não tem um padrão de jogo. O Flamengo é taticamente uma porcaria. Um time que lembra do Paulo Souza, que lembra do Sampaoli, que lembra do Domenech Torrent e do Vitor Pereira. Porra, não é possível, cara. O Flamengo, outro dia o Landim deixou escapar, naquele Charla podcast, o valor das folhas do Flamengo. Ele disse que o Neymar ganha mais do que 2 folhas do Flamengo, que são 35 milhões de reais por mês. Pagando tudo, pagando FGTS, pagando tudo, como tem que pagar mesmo, como é o correto. Mas o fato é que o Flamengo gasta para montar o seu time 35 milhões de reais para jogar esse futebolzinho mequetrefe, sem vergonha, sem nada que possa brilhar, a não ser um ou outro lampejo individual dos seus jogadores. Não é possível, cara. Tem algo muito errado no trabalho do Tite. Tem algo muito errado. Vai ter sempre aquela turma que vai dizer, mas olha lá, está a 3 pontos do líder com um jogo a menos, pode até ainda ganhar o tudo. Mas, cara, você viu o Botafogo jogar? Botafogo e São Paulo fizeram um jogaço hoje. Você viu o Palmeiras jogar com o Botafogo? Outro jogaço. O Palmeiras está penando contra o Fluminense agora, mas o Fluminense hoje está jogando bem. Você viu os outros times mais fortes jogarem, os que estão brigando com o Flamengo, Nato, e você tem a sensação que os outros estão jogando uma rotação muito maior que a do Flamengo. O Flamengo foi aquela nhaca, cara, de bola do goleiro. Aliás, o Rossi hoje errou praticamente todos os lançamentos que ele tentou. Mas aí toca para o Léo Pereira, que toca para o Fabrício Bruno, que toca para o Varela, que toca para o Vinha, depois para o Ayrton Lucas. E o que é o Alan, gente? O que é o Alan? O Alan é o Márcio Araújo do segundo milênio. O Alan é um Márcio Araújo, um carro vagabundo, que recebeu aquela tela touchscreen, AirPlay, que tem câmera de ré e que tem mais um acessório boboca qualquer, pode ser teto solar, uma dessas coisas que ninguém usa. Esse é o Alan. O negócio é o seguinte: o Flamengo venceu o Vitória no Barradão 2-1. Arrascaeta fez o gol do Flamengo, o Vitória empatou e no finalzinho Carlinhos fez o gol. Aliás, o Carlinhos já tinha feito o gol contra o Atlético Mineiro e voltou a fazer um gol importante, o gol da vitória do Flamengo. Carlinhos está indo muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem deu o passe decisivo, a assistência para Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, importantíssima, mais 3 pontos na briga firme pelo Campeonato Brasileiro, apesar de não estar jogando nada. O último jogo bom do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Quem deu o passe decisivo? Gabigol. Vocês repararam que nos últimos jogos, Gabriel Barbosa, que ainda está longe de ser aquele Gabigol que todo mundo conheceu, que surgiu no Santos e que brilhou intensamente no Flamengo e que sumiu a partir do final de 2022, ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. Ele, quando entrava em campo, ele não acrescentava nada, ele não conseguia se movimentar, ele tropeçava na bola e só aparecia no noticiário fora de campo. De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado.
Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma, fez o gol de pênalti, que deu a vitória ao Flamengo, e ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado, o Flamengo no marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição. E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião. O Landim está certo nessa história de Gabigol, Flamengo, renovação de contrato. Porque vocês podem reparar, minha gente, a partir do momento que Landim foi ao podcast Fala João, que eu perguntei para ele sobre Gabigol. Será que a história dele vai terminar agora no dia 31 de dezembro, presidente? E ele respondeu, só depende dele. Gabigol tem uma proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% do aumento de salário. No dia seguinte, o empresário dele liga para o Sport TV, pede para entrar no ar e fala que ele estava trabalhando para Gabriel sair do Flamengo, que era um absurdo o que estava acontecendo. Pois bem, ele ficou fora de 2 partidas. Exatamente para que surgisse uma negociação, mas nada aconteceu. Gabigol, que a gente conhece. Mas ele dá sinais de que ele está voltando. E tudo isso por causa desta situação. Ele está visivelmente incomodado. Após o jogo com o Criciúma, ele declarou para o repórter da TV que não trataram direito um ídolo, que ele não podia ser tratado daquela forma. Mas aí o Flamengo acha, através do presidente Rodolfo Landim, que um ídolo do Flamengo também não poderia se comportar da forma que ele se comportou durante 1 ano e meio e também não poderia cair tanto de rendimento como ele caiu. Tem os 2 lados da história. Ele foi cutucado. Mexeram com ele. Gabriel, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Se depender dele, ele quer ficar no Flamengo. Ele quer renovar o contrato com o Flamengo. Só que esta condição imposta pelo Flamengo não agrada ao Gabriel nem ao empresário dele. É óbvio que outros empresários, outros clubes apareceram interessados no Gabigol. Evidente, o Gabigol tem mercado. O pessoal fala muito mal dele, mas ele é o tipo do jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Quando tem, começa a achar, olha, o Gabigol aí, ele é um cara, isso, aquilo. Pois é. Isso tudo mexeu com ele. Ele foi provocado. Ele está irado. E ele começa a dar resultado em campo de novo. No sábado, ele decidiu o jogo batendo um pênalti, numa pressão absurda, bateu e fez. Vitória do Flamengo. Hoje ele entra, dá um passe, que por sinal belíssimo, hein? Indecente o passe que ele deu. Que bolão para o Carlinhos. Gol do Flamengo, vitória do Flamengo. Ele voltou a participar, a ser decisivo. Tite, que muitos falam, e com razão, que não tem o Gabriel com a sua prioridade e preferência, está dando oportunidade para ele. Ele está jogando. E a partir do momento que se viu desafiado e saiu da zona de conforto, Gabriel Barbosa acordou. No sentido de, olha, nós vamos atravessar um período do campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que, quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem,
até lá ninguém sabe como vai ter. Não. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também, com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente, é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol do primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar num vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara, esta é uma sequência e não dá para chegar no jogo e falar esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são 2 mata-matas. A temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletiva é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo
encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, que a torcida vem, faz pressão. A questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1, na hora que toma 1-1 já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence no apagar da luz, no apagar das luzes, né? Vence o Vitória por 2-1 com o gol de Carlinhos, né? Passa, Gabigol, Carlinhos de 3 dedos, coloca a bola lá no fundo da rede e faz o gol da virada do Flamengo. 2-1, chega a 37 pontos, né? 3 pontos atrás do Botafogo, que empatou 2-2 com o São Paulo jogando fora de casa. O Flamengo pode assumir liderança caso vença seu jogo atrasado, mas obviamente que não vai ser no próximo jogo, né? Ainda tem tempo ainda para esse jogo ser marcado. Por que será que, eu peço desculpa, eu tô meio rouco, né? Minha voz. Por que será que quando o elenco estava desfalcado tinha mais disposição do que o time completo? Por que será? Será porque os jogadores que estavam jogando quando o time estava desfalcado, muitos jogadores eram reserva e queriam mostrar disposição? Ou será, como o André Kfouri falou, né? Jogadores que estavam na Copa América voltaram e até adquirir o ritmo novamente pode demorar. É estranho, o Flamengo ele vem decaindo, principalmente em desempenho dentro de campo. E a gente tem um responsável, não até dois. Ou é o Tite ou os jogadores. Mas o jogo de hoje foi um absurdo. Os jogadores não queriam correr. Fez 1-0 ali, toca ali, não marcava, pressionava. O Vitória não ameaçava tanto, mas no lance que o Flamengo quase fez o segundo gol, né? Teve o contra-ataque na mesma jogada praticamente. Lance de perigo do Flamengo, na mesma jogada, seguinte contra-ataque, gol do Vitória. E o Flamengo ficou a um passo não vencer o jogo, né? Que seria primordial vencer, mas acabou acontecendo, né? Mas tem que prestar atenção, porque agora vai vir uma sequência de jogos importante, né? Após o jogo de domingo, a partir de semana que vem, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras, Bolívar, Botafogo e Bolívar. Então, abre o olho, porque esse mês de agosto pode ser um mês muito traiçoeiro para o Flamengo. E é aquilo, vamos ver o que vai aprontar com esse time, né? Porque o time, com esse desempenho, não dá para brigar por título nenhum. Com esse desempenho, o Flamengo precisa melhorar e melhorar para ontem. Mas deixa o seu like, tamo junto.